Então, eu estou aqui com o Samuel Barreto, da TNC. A TNC faz um trabalho maravilhoso no Brasil, em vários aspectos da gestão da água. Vai ser interessante conversar com o Samuel. E eu estava aqui explicando para ele qual foi a dinâmica do evento, né? Eu acho que todos aqui já sabem, né? Foi a construção dessas pautas pelos associados e a construção dos nomes para discutir os grandes temas ligados com a água. Tivemos uma discussão muito interessante sobre onde estamos, para onde devemos ir, sobre a visão institucional, a visão dos usuários, a visão de associados da ABR Hydro, que tem uma experiência muito grande com a questão da água, chamado Gestão de Recursos Hídricos em Crise, e depois um painel com os ex-presidentes da ANA, né, por causa das questões institucionais. E hoje nós tivemos uma mesa muito legal sobre a participação da sociedade dentro desse contexto. Muito bem, Samuel, o tema do nosso evento é a água e sociedade, resiliência, inovação e participação. Isso é uma sinalização que a ABR Hydro ela precisa, junto com seus associados, talvez ter um olhar diferente para a sociedade. E você, como as pessoas muito experientes, gostaria que você falasse um pouquinho da sua percepção dessa iniciativa e que você nos aconselha para os eventos futuros. Bom, primeiro um prazer estar aqui, obrigado, Cristóvão. A BRH Hydro é uma associação de referência no Brasil, no mundo, né, sobre a gestão dos recursos hídricos, dos temas da água, da questão da própria inovação, da tecnologia. Então é um prazer poder estar aqui, ouvindo, aprendendo, compartilhando as experiências. Hoje, na mesa da participação da sociedade, acho que tem alguns pontos importantes, né? Acho que nós temos 26 anos já de Política Nacional de Recursos Hídricos, a primeira de São Paulo, de 91, e em todos os estados brasileiros, mais no Distrito Federal, com as suas respectivas leis criadas, e tem muitos avanços importantes, né? Eu acho que se a gente compara antes do que era esse sistema, como que a situação está hoje, eu acho que, sem dúvida, tem avanços importantes. Então, a própria questão da participação é uma dessas cadeiras importantes. Mas tem também muitos desafios. Eu acho que um deles, inclusive, é poder traduzir isso para a sociedade. Em pesquisas realizadas anteriormente, que eu mesmo participei diretamente, apontou que praticamente 70% da sociedade não sabe o que são essas instâncias. E os 30% que escutaram falar não sabem qual que é a função. Então, acho que pode ter um aliado muito forte dessa tradução do que significa essa instância, porque no final do dia a gente está falando de segurança hídrica, cada vez mais importante para a nossa sociedade. Nesse mesmo momento que está acontecendo aqui o encontro, um outro evento extremo no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, as pessoas se recompondo da cheia anterior, já com impacto nessa nova, ao mesmo tempo secas, incêndio no Pantanal, a seca na Amazônia. Então a gente fica pensando qual que é o próximo loco, né? Então, acho que a gente tem nessa ferramenta espetacular da política dos recursos hídricos um instrumento muito importante para lidar com essa situação dos extremos climáticos, talvez o maior desafio durante todo esse século XXI. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe, né, Cristóvão, que tem muito caminho ainda pela frente. Mesmo com esses 26 anos, a gente ainda vê aqui também, né, eu não pude estar presente, mas alguns colegas comentaram do sistema em crise. Então, sempre que tem uma crise, eu acho que tem uma reflexão importante que é recuperar os fundamentos, recuperar os princípios, né, o estado dessa arte, quais foram os fundamentos, os princípios que regeram e nos trouxeram até aqui. Óbvio que depois de 26 anos, num país tão grande quanto o Brasil, existem ajustes, né? Mas ao mesmo tempo acho que a gente não pode desconsiderar as mais de 14 mil pessoas que hoje atuam diretamente nesse sistema, mas tem que avançar para a sua implementação. E aí tem algumas lacunas ainda importantes na implementação desses instrumentos, porque se a gente também observa que a sua implementação vai trazer uma melhor qualidade de água, uma melhor quantidade de água, pode mitigar esses riscos hídricos, é uma resposta importante. Então, acho que é atrás dele que nós temos que ir. E todo o arcabouço que está por trás para que isso possa funcionar. Essa é só a ponta do iceberg. Isso é só a ponta do iceberg, concordo com você. Mas, ao mesmo tempo, dá muita motivação para continuar dentro do sistema. Aliás, foi feita uma defesa da ABR Hydro na abertura deste evento, uma defesa da Política Nacional de Recursos Hídricos, do sistema, dentro da lógica que você construiu. Mas eu queria agora mudar um pouquinho a nossa conversa, porque você também é um cientista, né? O conhecimento
e a técnica e a ciência é base do seu trabalho. A TNC tem uma tradição nisso, né? E eu gostaria que você desse uma mensagem para os jovens que estão nos ouvindo, são aqueles jovens que estão nesse processo de formação e que às vezes têm uma dúvida se aquele trabalho, aquela atividade, aquela expertise que ele está consolidando tem um impacto na sociedade. Queria que você, dentro da sua experiência, da sua lógica, está militando no sistema, com toda a competência que você tem, que a TNC também construiu e constrói, né? Que mensagens você daria dentro dessa linha? Acho que a gente viveu recentemente um fato histórico, né? Que foi a pandemia. E a gente viu o quão importante que a ciência, nessa busca de uma resposta, na solução, que nos trouxeram até aqui, né? Na verdade, acho que sobreviventes. Então, acho que a ciência é uma resposta fundamental para a sociedade mundial. A TNC, que é uma organização de meio ambiente, nesse ano no Brasil, há 35 anos, mas já existente há mais de 60, criada nos Estados Unidos, é uma instituição baseada em ciência. Então, até recentemente, nós lançamos na Conferência Mundial de Água um estudo chamado Reservatório Invisível, mostrando uma relação entre água, quantidade de água e a floresta. E a TNC é muito conservadora até nessa abordagem, porque não é uma conta linear, plantou X, vai ter tal resposta. E a gente tem muito cuidado com todas essas análises. E a gente pôde escrutinar muito todo esse trabalho depois de 3 anos, com dados técnicos, com dados reais da própria Sabesp, calibrando essas informações para poder lançar, publicar e estar também aberto para as críticas, né? Não é uma verdade absoluta, acho que é uma construção de conhecimento, uma gestão do conhecimento, e isso acho que é um passo importante para a sociedade continuar progredindo, inclusive para lidar com todos esses desafios que nós temos pela frente, inclusive, talvez eu considero o maior deles do nosso século XXI, que são os impactos das mudanças climáticas. E cada um que está nos assistindo, né, inclusive dos pesquisadores, dos novos atores aí que estão ingressando no sistema, continuar com todo esse processo, mas também está aberto a outros saberes. Acho que isso também é muito importante, Cristóvão, olhar para outros saberes, claro que com toda a base científica, mas outros olhares, outras dimensões também do conhecimento dos povos originários, das comunidades, que tem muito conhecimento que pode também ser incorporado dentro de uma análise de pesquisa científica. Isso é fundamental para o nosso desenvolvimento. Não, acho que é perfeita essa observação. Eu queria só lembrar a todos aqui que há 3 anos atrás nós fizemos uma mudança de estatuto e era bem interessante que a BR-Hidro era uma associação de engenheiros que trabalhavam com água, né? Agora não, é uma associação das pessoas que de qualquer pessoa que trabalha com a ciência da água, né? Que é um papel, uma vocação bastante interessante dentro dessa lógica. E dentro desse processo de amadurecimento mesmo, né? Contando um pouquinho das últimas experiências dos 2 anos, né? A BR-Hidro foi demandada a ajudar a construir, por exemplo, jornadas de capacitação lideradas pela Agência Nacional de Águas no ambiente do Comitê de Bacias Hidrográficas, nos ENCOBs. Uhum. E também participar da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Isso, para mim, foi um marco pessoal muito importante e eu aprendi exatamente isso que acabou de comentar, né? Como que a sociedade pode trazer informações que são relevantes para melhorar esse processo de aprendizado de outros saberes. Como que você qualifica isso no momento atual, no meio de uma nova organização institucional que colocou essa questão da água em diversos ambientes, ou ministérios, que seja, ou órgãos, etc., não querendo fazer uma análise crítica específica disso, mas como que isso reverbera em você o fato de nós estarmos cientes de que é preciso esse feedback da sociedade, mas, ao mesmo tempo, a nível de governança, isso parece estar bastante espalhado, se isso não prejudicaria, por exemplo, a construção e o compartilhamento desses saberes. É um desafio, né? Eu acho que toda essa, vamos dizer, essa costura, porque o tema é multidisciplinar. Isso acho que é uma vantagem. Você estava falando que tipo de reflexão trazendo para a BRH Hidro para o futuro. Eu acho que essa multidisciplinaridade, essas múltiplas dimensões, eu acho que é uma condição de resiliência, né? Porque quando você falava, era uma associação focada num determinado aspecto. Eu acho que essa amplitude, ela traz uma resiliência importante, até porque é multidisciplinar efetivamente.
E também, eu acho que outras necessidades da sociedade. Tem uma questão hoje que a gente não pode abrir mão, que é a questão de gênero, a questão da inclusão, a questão da diversidade, né? Nos últimos encontros, a gente vê também um aumento bastante significativo dos espaços das mulheres, né? De outros atores nesse processo. Então, também trazer, além de outros olhares, outras dimensões, a questão da equidade, a questão de gênero, a questão da diversidade é muito importante. Essa agenda ainda é muito masculina. Eu acho que isso é um outro aspecto que a gente também precisa mudar enquanto olhar para os novos desafios, do novo papel da mulher, dos excluídos, né? Quer dizer, a gente tem no Brasil 35 milhões de pessoas que não têm acesso à água. Então, isso representa quase que uma população inteira da Argentina, sem acesso à água. Metade da população não tem acesso ao esgoto, né? A gente está vendo os desafios climáticos que a gente está passando. Então, o tema ele passa por todos os setores. Eu quero contar um caso que parecia inusitado em 2014, 2015. Quase um colapso da falta de água em São Paulo. A gente não está acostumado com isso. No semiárido, eu acho que cada pessoa sabe ter essa convivência e sabe o valor de cada gota. A gente aprendeu em 2014, 2015, mas está esquecendo. E a água, acho que ela tem uma vantagem diferente até das mudanças climáticas, porque ela está no nosso dia a dia. Quando você acorda, você tem a questão da higiene, das necessidades, da produção do alimento. Isso acho que é uma oportunidade. Eu acho que a gente tem que saber usar essa oportunidade, mas ao mesmo tempo acho que tem esse desafio dessa costura por ela estar em diversos lugares, com o desafio de ficar difusa. Isso é muito, muito interessante. Eu acho que até uma mensagem de estímulo, né, para todas essas pessoas que estão nos ouvindo aqui nesse momento, né, e construir um pouco essa ideia. A minha preocupação eu tenho dificuldade de entender questões institucionais dentro desse contexto. Eu acho que para atender e exercer, por exemplo, essa capacidade de convencimento, eu acho que a água deveria ter um destaque melhor do que ela tem hoje. A gente só se lembra da água quando ou a água está dentro de casa ou quando ela está faltando, né? Mas nos momentos mais estratégicos a gente não lembra que ela precisa ser cuidada com respeito, né? E dentro dessa lógica, caminhando aqui um pouquinho para o final da nossa conversa, Samuel, que mensagem você daria dentro desse contexto, água e sociedade, dentro do contexto da política de recursos hídricos, para os caminhos que nós precisamos seguir para os próximos 2 anos? Quer dizer, se você fosse, um conselho que você fosse dar para a próxima gestão da BR Hídrico, que vai se iniciar agora em 2024, né? Que prioridades, que conselhos você destacaria para esse novo caminhar? Acho que, de novo, a gente olhar para os nossos princípios, os nossos fundamentos. Sempre quando tem momentos de crise, acho que também são momentos de oportunidade para poder avançar. Então, eu acho que o fortalecimento dessa política, de todas essas instâncias dos recursos hídricos, é um caminho muito importante. Tem alguns projetos no Congresso que desmontam um pouco essa estrutura. Então, acho que pensar nesses mecanismos, fortalecer esse processo, por mais desafiador que seja, eu acho que é um ponto importante, porque, por outro lado, quando a gente observa essas situações de conflito bem trabalhada, né, quando a gente tem situações desses extremos bem resolvidas, a gente percebe alguns padrões por trás desses bastidores. Um desses padrões é a boa governança. Isso. Então, trabalhar em torno desse processo, por mais trabalho que dê, inclusive da própria participação social. E também, acho que apoiar a construção de convergências. Eu acho que hoje se fala, até no mundo corporativo, dos soft skills, isso. Outras habilidades que não só as técnicas. A escuta, é difícil você ouvir aquilo que você não gosta, né, a opinião do outro, mas eu acho que a arte está em estabelecer pactos. Então, se a gente consegue construir, mesmo apesar das divergências, e tudo certo, mas se a gente consegue estabelecer convergências, eu acho que são pontos importantes. Eu acho que essa busca de convergência entre todos os setores, inclusive num país ainda polarizado, a gente vê países aqui vizinhos também polarizados, o mundo meio polarizado. Se a gente tiver condição, capacidade de construir convergências, eu acho que é um caminho da paz. E a água, eu acho que ele tem esse fator indutor, né? Não só de inclusão, de qualidade de vida, de bem-estar, mas é um pilar para o desenvolvimento econômico. Então, acho que trazer essa perspectiva da água também como indutor de desenvolvimento econômico, de inclusão, é algo que é um dos princípios que a gente não pode perder. E a nossa lei das águas, ela traz essa base, precisa ser fortalecida. Isso mesmo. Eu acho que essa reflexão que você traz aqui, eu li num texto que você escreveu, ficou muito marcado para mim, um texto que você publicou,
E aí reitero que dentro do espaço da BR Hydro, uma defesa que eu chamei de intransigente da política nacional, do sistema e do processo de construção de consenso dentro do ambiente de comitê de bacias, do que se define como descentralização e participação. E é difícil, né? A gente ouvir opinião de Estado, de usuário, da sociedade civil, mas esse acho que é um caminho importante para a gente conseguir manejar, trabalhar conflitos, né? Quer dizer, manejar conflitos, salas de situação, de crise, vai ser fundamental se a gente quiser ter um papel na sociedade. E aí eu acho que se eu pudesse sintetizar essa nossa conversa aqui, a gente não pode abrir mão, em hipótese alguma, do diálogo. Fundamental. A TNC não trabalha sozinha, a gente também se coloca à disposição da BRH Hydro para identificar onde são os pontos dessa sinergia, alavancagem e cooperação. Muito obrigado, Samuel. Eu acho que a TNC, de fato, tem essa relevância para o nosso país, né? Toda a experiência adquirida, mas assim que todo mundo lembra é o pagamento de serviços ambientais e o produtor de água. Né? De Extrema, lá que começou, né? Proprietário... Isso é muito rico. Desconfiado, né? Didático, tá por trás. Né? E a paixão que vocês se dedicam a essas causas relacionadas, de fato, é um exemplo. Então, eu queria agradecer. Eu que agradeço. A gente tem muita oportunidade, vamos trabalhar mais junto. Isso aí. Obrigado.